Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STJ que entendeu que o plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamento que não tem registro na Anvisa. Para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP, e aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais. Porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre falo que aqui no canal, meu objetivo é dar autonomia para você que está me assistindo também consiga abrir uma decisão judicial e interpretá-la por conta própria, é isso que a gente vai fazer aqui junto agora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like nesse vídeo. Bom, esse caso, ele tem origem numa ação que foi ajuizada por uma segurada contra o plano de saúde, querendo obrigar o plano de saúde a fornecer um medicamento para tratamento de hepatite C, só que esse medicamento não tinha registro na Anvisa quando ela ajuizou a ação. Acontece que, contrariamente, inclusive, ao próprio entendimento que já era adotado tanto no STJ quanto no STF, em primeira e em segunda instância, o plano de saúde foi condenado a fornecer esse medicamento. Aliás, o argumento que foi utilizado muito nesse acórdão do Tribunal de Justiça Local foi no sentido de que a cobertura seria obrigatória por conta do princípio da dignidade da pessoa humana. E aqui eu faço menção, inclusive, a um vídeo anterior aqui do canal, no qual eu falo sobre esse princípio e um pouco do perigo de julgar tudo com base no princípio da dignidade da pessoa humana, que é muito amplo e acaba, inclusive, não colocando muitos limites na sua utilização. E nesse julgado que eu analisei nesse vídeo anterior, existe um estudo do ministro Luiz Roberto Barroso, no qual ele tenta conceituar um pouco melhor esse princípio para aplicação nos casos concretos. Então, vou deixar o link desse vídeo também na descrição do vídeo de hoje, caso você queira assistir. Bom, então, tendo em vista que o plano de saúde foi condenado a fornecer esse medicamento, ele entrou com um recurso especial que foi afetado para ser julgado em sede de recurso repetitivo, alegando violação ao artigo 10 da Lei 9.656 de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde, aos artigos 12 e 66 da Lei 6.360 de 76 e ao artigo 10, inciso 5 da Lei 6.437 de 76, que falam sobre a vigilância sanitária, afirmando que ele não estaria obrigado a custear pagamento de medicamentos importados e não nacionalizados, até porque tal conduta configura infração sanitária passível de sanção criminal. E aí o STJ vai, para facilitar a análise, vai colocar aqui, vai citar esses artigos que o plano de saúde mencionou, e eu grifei aqui os que nos interessam mais, que é o artigo 10, inciso 5, que fala da obrigação do plano de saúde em custear diversos tratamentos e coloca como exceção o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados. E a Lei 6.360 de 76 sobre a vigilância sanitária, que fala que nenhum dos produtos de que trata esta lei, que fala sobre fármacos e tudo, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde. Então, com base nesses artigos, o STJ vai dizer: nos termos do disposto no artigo 10, inciso 5 da Lei 9.656 de 98, está excluído das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados. Medicamento importado não nacionalizado é aquele produzido fora do território nacional e sem registro na Anvisa. E aí ele vai citar, inclusive, a lei que criou a Anvisa como autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério da Saúde, que tem a finalidade institucional de promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. Então, ele está ressaltando aqui que o papel da Anvisa é justamente garantir que o que ela registra tem estudo científico e que não é um perigo para as pessoas. Então, esse registro é importante para garantir isso, para garantir que o medicamento ele tem essa comprovação, ele tem essa segurança, ele tem essa eficácia. E aí, além de fundamentar que o plano de saúde não seria obrigado, portanto, a fornecer um medicamento que não está registrado e que, portanto, pode representar até um perigo sanitário,
o STJ vai dizer que a importação de medicamento sem prévio registro constitui, inclusive, infração de natureza sanitária, nos termos do artigo 10, inciso 4 da Lei 6.437 de 77 e esses outros artigos que foram mencionados pelo Plano de Saúde no seu recurso especial. E que logo não é possível o judiciário impor às operadoras de plano de saúde que realizem ato tipificado como infração de natureza sanitária, pois isso implicaria a manifesta vulneração do princípio da legalidade previsto constitucionalmente. Ele vai falar que o STJ tem, inclusive, reiterado a validade da norma do artigo 273 do Código Penal, que criminaliza a importação de medicamento sem o devido registro na Anvisa. Então, obrigar o plano de saúde a fornecer um medicamento seria estar obrigando ele a cometer um crime. E também, como sempre, para fundamentar que esse já era um entendimento adotado pelo STJ, ele vai citar alguns julgados que já adotavam esse entendimento. Ele também vai citar aqui uma decisão anterior, que a gente já analisou no canal, no último vídeo do canal, que fala sobre a obrigação do Estado de fornecer medicamentos não incorporados pelo SUS. E ele vai falar que um dos requisitos adotados naquela decisão foi a exigência do registro na Anvisa. Então, ele está falando aqui que está sendo coerente, inclusive, com um julgamento anterior, que também foi julgado em sede de recurso repetitivo e que a gente já analisou aqui no canal. Vou deixar na descrição do vídeo, caso você queira assistir. E aí, antes de finalizar o julgamento, ele vai falar sobre uma sugestão que foi feita pela Defensoria Pública da União, sugerindo que os planos de saúde deveriam ser obrigados a arcar com medicamentos e a fornecer medicamentos não registrados pela Anvisa nas seguintes hipóteses: ausência de decisão expressa da Anvisa desfavorável à aprovação do medicamento ou procedimento, a existência de pedido de registro, mas que contém uma mora irrazoável da Anvisa em apreciá-lo, a existência de registro em renomadas agências de regulação no exterior, ausência de informação explícita, tanto na publicidade quanto na contratação, sobre a não cobertura de procedimentos médicos e medicamentos não nacionalizados e propositura da demanda necessariamente também em face da Anvisa. E aí, para afastar esses argumentos utilizados pela Defensoria Pública, ele vai falar que a premissa de que a exigência legal ao fornecimento de medicamento à prévia existência de registro ou autorização pela Anvisa já exclui por si só os itens A e C que foram sugeridos, e que a sugestão prevista nos itens B e E, para o caso de existir mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido de registro, merece as seguintes ponderações. Não há como acolher tal recomendação, tendo em conta que a ocorrência de atrasos da Anvisa na concessão do registro pode encontrar justificativa na complexidade do procedimento de aprovação padrão, que envolve estudos pré-clínicos em que serão observadas a eficácia, a segurança e a qualidade do produto, até a oportunidade em que a aludida agência se manifestará pela aprovação ou não do registro. Daí porque não há como o Poder Judiciário, a pretexto de ver a mora da Anvisa, atropelar todo o sistema criado para dar segurança sanitária aos usuários de medicamentos, sob pena de causar mais malefícios que benefícios. Então, ele vai frisar de novo que esse papel da Anvisa é garantir a segurança sanitária. E aí, ele, inclusive, vai falar que isso, contudo, não impede a configuração de uma possível responsabilidade civil por omissão da agência reguladora, a ser aferida mediante a proposição de uma demanda própria para fins de reconhecimento de ato ilícito por eventual abuso de poder. Então, assim, se você tiver numa situação que você precisa de um medicamento que não tem registro na Anvisa, mas já tem o pedido de registro e ela está demorando de forma injustificada a incluir esse medicamento, a registrar esse medicamento, você pode, se você tiver prejuízos por conta disso e depois for comprovada a eficácia e ele vir a ser registrado, entrar eventualmente com uma ação de indenização por dano moral, porque você não pôde ter o acesso a esse medicamento justamente pela demora injustificada no seu registro. E aí, com base nisso, no tocante ao caso concreto, ele vai dizer que, quando a ação foi ajuizada, esse medicamento não estava registrado na Anvisa, mas durante o trâmite da ação, o medicamento foi registrado. Então, o plano de saúde foi condenado a fornecer esse medicamento somente após o seu registro. Ele fala assim: devem ser modulados os efeitos do presente acórdão para reconhecer o dever de cobertura a partir do efetivo registro do medicamento Arvone pela Anvisa, limitando-se o direito de reembolso dos valores que a segurada ela tinha
despendido para pagar o que o plano de saúde não estava cobrindo, somente após a data de 4 de dezembro de 2017, que foi quando houve o efetivo registro. E é interessante porque aqui fala de novo sobre modulação, mas é uma modulação específica para o caso concreto, não é uma modulação dos efeitos do julgamento para outros casos. Já falei sobre modulação aqui em vários vídeos, é só buscar um pouco mais aqui no canal, caso você queira entender o que é a modulação e a importância dela. Então, nesse caso, como teve o registro posterior, o plano de saúde foi obrigado a dar cobertura somente após o registro. Tudo que a segurada pagou antes do registro, ela não vai poder exigir o reembolso do plano de saúde. Como sempre nesses casos, foi firmada a seguinte tese: as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa. E aí, eu quero só finalizar falando o seguinte: você pode me perguntar, mas não tem aquela decisão que a gente já analisou aqui no canal, que fala sobre a obrigação do Estado em fornecer medicamento não registrado na Anvisa, mas que tem autorização de importação excepcional? Pois bem, existe sim essa decisão. E como que ela vai se compatibilizar com essa? Justamente nesse aspecto. O plano de saúde ele não é obrigado a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa. Mas medicamento que não tem registro, mas tem a autorização de importação excepcional, já tem várias decisões reconhecendo que o plano de saúde tem sim a obrigação de fornecer. Inclusive casos que eu já cuidei, a gente conseguiu a cobertura de medicamento que não tem registro, mas que tem a autorização de importação excepcional. Até porque naquela decisão do STF que a gente já analisou aqui, o STF faz essa ressalva: a importação autorizada excepcional já comprova que existe a comprovação da segurança sanitária. Então, o registro na Anvisa, como foi inclusive ressaltado nessa decisão que a gente analisou hoje, é justamente para assegurar essa segurança sanitária. Se existe a autorização de importação excepcional, essa segurança já está atestada. Então, isso supre o registro na Anvisa. Então, a gente já tem vários julgamentos falando que o plano de saúde, de fato, não é obrigado a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa, mas se houver a autorização de importação excepcional, é um caso de distinção. Quando a gente está falando sobre precedentes, a gente tem essa figura da distinção, que é justamente a gente olhar e falar assim: olha, tem esse precedente, só que o meu caso possui uma peculiaridade específica. E nesse caso, a peculiaridade específica vai ser o fato de existir ou não a importação excepcional autorizada, para que aí sim se possa ou não exigir do plano a cobertura, mesmo que não tenha esse registro na Anvisa. Então, por hoje é isso, espero que tenham gostado. Se ficaram com quaisquer dúvidas, deixem nos comentários, também deixem suas opiniões, críticas, sugestões. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar o vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Obrigada e até breve!